Você acha que a maçonaria surgiu com pedreiros na Idade Média? Pense de novo. Daniel Lopes traça uma linha inacreditável, do Egito Antigo, passando pelos Cavaleiros Templários, até a arquitetura de Washington, forrada de obeliscos. Existem duas histórias, a do povão e a dos iniciados. Qual você está lendo? Vamos falar de maçonaria, então, que eu acho que é a mais famosa, sim, a mais falada. Sim. Como que surge a maçonaria? Então, eu vou só tomar uma aguinha aqui rapidinho. Tranquilo. Como já se falou muito sobre esse assunto, eu vou tentar contar isso de uma forma diferente. Tá bom. Mas fora do normal. Vem do Egito mesmo ou não? Segundo eles, vem. É? Porque são conhecimentos... Na verdade, dá até pra andar mais pra trás. Sério? Vem de Atlântida, né? Se for... A Atlântida passou pro Egito. Caramba. Entendeu? Porque a ideia de Atlântida é o seguinte, os caras tinham conhecimento de alto nível, tinha tecnologia melhor que a de hoje. Era uma civilização mais avançada. Muito avançada, só que aí eles começaram a usar esse conhecimento pra dominar, pra subjugar, pro mal. Aí os deuses destruíram a Atlântida. E quando os deuses destroem a Atlântida, esse conhecimento é preservado por algumas poucas pessoas que sobraram daquilo ali. Esse conhecimento, então, ele sobrevive no Egito. Então o Egito vai tentar cultivar esse resto desse conhecimento. É claro que quando a gente fala de Atlântida, a gente está falando de uma coisa que, adaptando para a Bíblia, é o dilúvio, né? Ah, é? É, o equivalente ao dilúvio. O dilúvio que veio para destruir a Atlântida também. Que veio para destruir aquela civilização pré-diluviana que era... A Bíblia diz que naquela época o coração do homem era continuamente mau, né? Entendi. A Bíblia fala em Gênesis 6, meu espírito não vai mais contender com o homem, porque ele é carne, e os seus dias são 120 anos. Então depois de 120 anos veio o dilúvio. Só que o dilúvio não exterminou todo mundo, sobraram algumas pessoas, né? Segundo a Bíblia, tinha 8 pessoas na arca, né? 4 homens e 4 mulheres, né? Noé, Sem, Cã e Jafé e as esposas deles, né? E de Cã saiu os cananeus e saíram também os egípcios, né? Porque um descendente de Cã chama Misraim. Misraim é o nome hebraico para o Egito. Inclusive é um nome no plural porque tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul, por isso que é... Provavelmente teria algum conhecimento. Então, parece que esse conhecimento, o Cã e o Canaã, eles continuaram esse conhecimento. E aí o Egito foi fundado em cima desse resquício desse conhecimento, né? Talvez essa arca também não seria só de material genético, mas também de conhecimento técnico. Também, com certeza. A própria estrutura arquitetônica da arca é incrível. A chamada magia antiga era, na verdade, tecnologia encriptada. Esconder o conhecimento de arquitetura e navegação atrás de ritos esotéricos garantia a sobrevivência. Os maçons operativos não eram bruxos, eram engenheiros protegendo seus segredos. É um negócio que é impressionante, são medidas que você usa hoje para construir um navio. Você vê que é um navio que é perfeito para suportar um cataclisma daquele, né? Porque ele praticamente tem um centro de gravidade que ele não tomba. Então isso o maçom, ele gosta muito disso, né? As medidas de um navio que sobreviva a isso. Porque para eles, como é arquitetura, é construção, é engenharia, é tudo com base nos números e nas medidas, né? E não deixa de ser uma coisa mágica para quem não entende, né? Totalmente mágica, com certeza. Papel para você, e você, sem a gente transforma aquilo no navio. Num navio, num prédio, numa coisa. O cara morreu, deixou escrito, aí passou esse conhecimento, né? Pro analfabeto daquela época era uma coisa totalmente fora do comum. Imagino que para eles viam essas pessoas até como com dons sobrenaturais. Sim. Então, né, geralmente que os maçons vão falar, né, que a maçonaria surge nessa época quando os pedentes, para não dar vantagem pro inimigo, né? O pessoal do exército escondia o conhecimento de como fazer armas, catapultas, para não dar vantagem pro inimigo. Até porque você imagina, né? Hoje a bomba atômica. Bomba atômica é um conhecimento secreto também, oculto. Dizem até que a bomba atômica não existe, alguns, né? Que é outra coisa. Como assim? Que não é uma bomba exatamente, é outro tipo de tecnologia, porque alguns acham que pela física é impossível você criar uma bomba atômica. Eu acho ignorância isso. Tá. Né? Mas imagina se todos os países do mundo tivessem bomba atômica. Ia ser um negócio complicado, né? O cara acordou chateado com a mulher e joga a bomba atômica no vizinho. Então, tem um lado bom de certos poderes, é bom não estar na mão dos malucos, né? Mas eles vão dizer isso, que esse conhecimento foi passando. Aí de Atlântida passou para o Egito, do Egito passou para os gregos, né? Principalmente o Pitágoras, que foi para o Egito estudar, né? Aprendeu a matemática lá. O Tales de Mileto, primeiro filósofo, aprendeu matemática e filosofia no Egito. Foi
assim que ele conseguiu ser o primeiro grego que previu um eclipse. Ele chegou pros caras e falou, ano que vem, data tal, vai ter um eclipse. Os caras, vai nada. Aí teve, pô, esse cara é um deus. Ele falou, não, fiz umas contas que eu aprendi no Egito lá, pô. Nossa. Entendeu? Então, esse conhecimento vai passando nos grandes impérios, né? Egito ali, Grécia, Babilônia, Império Medo-Persa. Aí depois para os romanos, dos romanos esse conhecimento se mistura um pouco ali com os árabes vão guardando alguns desses conhecimentos, conhecimentos não só de engenharia e de guerra, mas conhecimentos esotéricos também, né? Conhecimentos espirituais, porque segundo um maçom italiano chamado Leo Zagami, ele diz que a magia foi a primeira arma de guerra. Porque o primeiro jeito de você destruir o cara pra ele era você fez um feitiço pra destruir o cara. Não era. Não, segundo ele né? Tá. A magia é a primeira arma de guerra que já existiu. Você descobriu um jeito de fazer um feitiço pra destruir seu inimigo, né? E ele acredita nisso, né? Então, não é por outro motivo que existe também um vínculo entre as sociedades de espionagem e o ocultismo também. Porque existe todo isso é um universo. A gente pode depois separar um dia para falar só sobre isso, ou se quiser dar uma palhinha hoje. Na Alemanha nazista, o que os caras fizeram com experiências com essa parte sobre paranormal, percepção extrasensorial, né? Total. E na Rússia também, né? Os russos desenvolveram muito isso, os alemães, né, eles tinham as sociedades deles lá, Thule, né, tinha o princípio do Vril. No caso dos alemães, eu já indiquei esse livro aqui, vou indicar de novo, que é As Relíquias Sagradas de Hitler, que é do Sean Kirkpatrick. Esse livro aí é sensacional, porque vai mostrar o quanto de ocultismo e de sobrenatural motivava aquele maluco a fazer aquilo que ele fazia. Tem até uma questão louca de Atlântida também envolvida. O quê? E sem esse conhecimento é difícil você entender o que esses caras estavam querendo na Alemanha. Porque eles tinham um entendimento que para o mundo evoluir espiritualmente, a humanidade precisava abandonar as civilizações pré-diluvianas. Aquela ideia que a Atlântida fez besteira, tinha que eliminar os caras. Sim. Dentro de algumas linhas esotéricas, os deuses não conseguiram eliminar todo mundo do mundo de Atlântida, porque sobraram Noé e os filhos, pô. Então, qual que era um dos entendimentos do esoterismo que Mas talvez tenham sobrevivido mais também. Mas ali tem um detalhe, por quê? Dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, de Sem, você sai os semitas. Tá. E aí de Sem, ele tem um descendente chamado Éber, que aí vem os hebreus. Pô, vem tudo de lá, então. Aí qual é essa interpretação esotérica? Esses caras são pré-diluvianos. E estão no mundo ainda. Eles tinham que ter sido destruídos na Atlântida, pô. Então eles estão atrapalhando o mundo de evoluir, pô. Entendi. Aí o Hitler, naquela loucura dele, ele fala, temos que eliminar as civilizações pré-diluvianas que sobraram. Quem que era? Era o povo lá. Ele fez todo esse caminho. Tinha esse cálculo, Nossa, e que ele acreditava, se ele exterminasse esse povo e tivesse acesso a umas relíquias sagradas como a Arca da Aliança, a lança de Longino que perfurou Jesus, e ele realmente estava procurando isso tudo, isso é fato, não é só filme do Indiana Jones, não. Aquilo é real. O cálice. Tem um cara, um alemão, que era o Indiana Jones real, né? Que é o Walter Horn, o nome dele. E ele era obcecado com o Santo Grau. Ele tava essa lança e a Arca da Aliança. Essa história é claro que não é idêntico ao filme, mas tem base na realidade. Eu fiquei meio em choque, assim, porque eu assisto Indiana Jones desde criança, né? Aí eu falei, caraca, tem base na história, isso? Cara, pegaram uma Faz sentido? Caraca, fiquei assim, não acredito, né? Os nazistas não caçavam apenas inimigos políticos. Eles buscaram ativamente o Santo Graal e a Lança do Destino. Hitler queria combinar tecnologia militar letal com misticismo ancestral para criar o Império Supremo e esmagar o Ocidente. Até que eu achei esse livro do Sean Kirkpatrick, As Relíquias Sagradas de Hitler. Falei, caraca, tem documento histórico que comprova isso. Então ele achava que se ele conseguisse eliminar esse povo pré-diluviano, ele ia conseguir instaurar o Terceiro Reich dele. Aquele reino milenar de 1000 anos. Então, para ele era uma necessidade. Aquela maldade que ele fez com o povo lá de Israel foi motivado por essa interpretação degenerada, esotérica, maluca dele, entendeu? Entendi. Isso ajuda a entender um pouco a maluquice dele. Claro que ele queria expropriar também os patrimônios dessa galera, tudo, né? Que eles tinham muito dinheiro. Mas o componente esotérico é muito forte. Ele tinha essa ideia de que existia uma energia chamada Vril, e se ele tivesse a posse dessa energia, ele seria invencível.
Ele realmente acreditava nisso. Você tinha falado sobre magia, né? Sim, a primeira arma de guerra. Ele tinha esse pensamento. Mas tem as leis de Clarke que eu estava procurando aqui, porque eu já tinha ouvido falar nisso, né? Que o Clarke tem 3 leis e a terceira é qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Do Arthur C. Clarke, né? Exato, porque se você tem uma tecnologia tão avançada, por exemplo, uma nave espacial, uma coisa... Sim. Para um povo antigo ou para a gente, pode parecer magia. Com certeza. Aparecer aqui, desaparecer aqui. Exato. A gente só não entende como aquilo aconteceu, mas não é magia. Sim. É uma tecnologia avançada, né? Não, então, isso aí que você falou de sumir aqui e aparecer ali, tem um gêniozinho lá, que eu esqueci o nome dele, lá do Vale do Silício, que ele criou uma startup que a proposta dele é a seguinte. O objetivo dele é provar que se os OVNIs existem e eles conseguem sumir aqui e aparecer ali, ele tem uma proposta de uma explicação da física para isso. E a proposta é muito ousada, porque ele teria que fazer uma física da teoria de tudo. A unificação da física das coisas grandes, que é a teoria da relatividade do Einstein, da física com as coisas pequenas lá do Planck, da teoria dos quanta lá, que é a física quântica. Até hoje não conseguiram fazer essa conexão da física que rege as coisas muito grandes, as galáxias, os planetas, com a física que rege o mundo subatômico, né? A teoria das cordas era uma tentativa de fazer isso, mas parece que não deu certo, né? Hoje em dia eles meio que descartaram já. Teoria M, teoria da Exatamente, cordas. isso aí. Você colocar mais dimensões para funcionar os cálculos. Exato. E uma das explicações que eu já ouvi também, os objetos que somem daqui separados, simplesmente porque elas estão atuando em outras dimensões. Sim, então, exatamente. Os nossos sentidos não conseguem perceber essa mudança. Que tá operando numa dimensão... Eles usam o exemplo se você vivesse num mundo bidimensional e encontrasse um objeto tridimensional, você não veria ele como objeto tridimensional. Não consegue ver. Você veria fatias dele. Porque a gente tá preso numa folha de papel. Isso. Aí uma esfera atravessa essa folha de papel, você não vê uma esfera. Exato. Você vê não tem nada, de repente um círculo pequeno, vai aumentando o círculo, depois diminui e depois some. É por isso que a geometria desempenha um papel fundamental nisso aí. Porque para você entender as outras dimensões, você tem que entender muito geometria. Aí entra a teoria da supersimetria, entra uma geometria de altíssimo nível que você tem que pensar um objeto que está em 7 dimensões ao mesmo tempo. Mas você estava falando desse cara do Vale do Silício, esse cara está querendo dizer o seguinte, a teoria dele é interessantíssima, ele já conseguiu mais de 20 milhões de dólares para esse projeto. Para pesquisa? Para a pesquisa dele. A analogia entre portais ocultistas e a física quântica é brilhante. A ciência moderna provou o entrelaçamento quântico, validando o que os místicos falavam. A comunicação interdimensional deixou de ser folclore e virou astrofísica teórica. Lá no Vale do Silício. A explicação dele é o seguinte, esses objetos que a gente interpreta como OVNIs, eles conseguem operar no macro as regras da física quântica. Pô! Entendeu? Porque na física quântica, uma partícula pode sumir aqui e aparecer lá. Né? Isso não é uma surpresa, não é estranho. O estranho é um objeto físico do tamanho de um carro sumir e aparecer lá. Então ele diz que existe uma física que consegue aplicar as regras do quântico no macro. Cara, quântico é muito louco, né? É muito louco. 2 partículas separadas no espaço transferem essa informação com uma velocidade maior que o da luz. Sim. Então... Não, você vai ver o paradoxo de Thoma lá, explica que quando você tem um elétron potencial, aí o elétron potencial vira um elétron real, ele já ao mesmo tempo cria a antítese dele, o inverso dele. Por isso que o Einstein achava tudo isso meio... Aí ele ficava meio chateado, falava, pois é fantasmagórico essa parada. E é tudo muito aleatório, muito relativo, né? Então é tudo estatístico, né? Ele ficava chateado com a estatística. A ideia dele A ideia dele é interessantíssima, é genial, né? Se ele conseguir explicar que a física quântica está sendo aplicada a objetos grandes, né? Então ele está tentando fazer essa unificação. Isso é interessante pra caramba, né? Eu estou só complementando, você falou que é aquela do Arthur C. Clarke, né? Que seria indistinguível da magia. Mas é um pouco isso, né, cara? Hoje falando de física, né? Você tem o entrelaçamento quântico, né? Ou a ação fantasmagórica. Uma partícula aqui na Terra está conectada a uma partícula do outro lado do universo, que acontece com essa partícula, acontece com a outra instantaneamente. É muito estranho você imaginar isso, Total, né? Se fosse viajasse... Dizem que o Einstein propõe que nada viaja numa velocidade maior que a da luz. Sim. Demoraria
milhares de anos ou milhões de anos para ir até lá e não ia ser... Então, e se você consegue fazer esse entrelaçamento quântico, ou consegue estabilizar isso, você consegue ter um meio de comunicação instantâneo no universo inteiro. Já pensou? Isso você tá ligado, você sabe disso, porque o problema dos 3 corpos é isso. Eles conseguem. Eles conseguem se comunicar, os alienígenas com a Terra por causa do entrelaçamento quântico. Verdade. E hoje a gente sabe que isso, em tese, é possível. Sófon, sei lá, ele usa o lance do sófon. Sim. Com neutrino também, que é uma partícula mais recente, comparada com o próton e o elétron, o neutrino seria possível fazer isso também. Então, eu acho que daqui a pouco, muita coisa que a gente entende hoje como milagre, como mundo espiritual, vai ser explicado se essa solução da física ia aparecer. O quântico pode ajudar. Talvez algumas sociedades secretas já tenham descoberto algumas das soluções, eles estão guardando para eles. A gente ouviu muito falar sobre clonagem, não sei o que, e de repente desapareceu esse assunto. Nada pararam impede de falar, que esses caras não estão fazendo um monte de, com certeza, de teste, de pesquisa, e esse negócio já avançou pra caramba. Sim, com certeza. Eles fazem o diversionismo, que é distrair a atenção. E quando divulga, já é uma coisa absurda, assim. Com certeza. E aí já vulgarizou, tem um monte de clone aí, a gente não sabe, né? É uma opção, né? Mas a gente tá falando da história da maçonaria ainda, né? Vamos voltar pra maçonaria. Então, o que acontece, né? Esse conhecimento de construção, esse conhecimento bélico, esse conhecimento de comunicação, a escrita. Se você tá curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Ele vai sendo passado, né, de império para império, de geração em geração, até que você chega ali numa época em que muitos árabes conseguiram guardar esse conhecimento, e uma sociedade secreta curiosíssima, interessantíssima, é a Ordem dos Assassinos, que dá origem a Assassin's Creed. E dá origem também àquele Príncipe da Pérsia, né? Também? Tanto o jogo quanto o filme, né? Porque o Príncipe da Pérsia, ele é dos assassinos, ele entra pros assassinos, tem aquele salto da morte, que ele pula da torre, entendeu? Tem tudo a ver com Assassin's Creed, né? Então, esse cara, o nome dele é Hassan ibn Sabah, que era o líder desse grupo. O que acontece? Era uma época que o mundo árabe estava todo sendo islamizado, né? Tava tendo ali, depois do ano 600 e pouco, tava tendo a Revolução Islâmica, né? E ele não queria virar islâmico. E aí o que ele fez? Já malandramente. Ele montou ali um grupo de soldados ali, que eram soldados kamikaze. Como é que ele fazia isso? Ele pegava o cara, trazia pro palácio dele e falava assim, ó, eu tenho poder para decidir quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Aí o cara, duvido, ele fala, senta aqui na mesa que você vai ver. Aí ele botava um banquete assim pro cara, o cara começava a comer, só que aí o banquete estava misturado com haxixe. Aí o cara começava a comer e ficava doidaço. Quando ele via que o cara tava doidão, ele abria uma portinha, aí tinha um harém com mulheres maravilhosas, ele falava pro cara, ó, curte aí. Aí o cara curtia, aí quando ele sentia que a onda tava passando, ele puxava o cara e botava na mesa de novo. Aí o cara falava, pô, mó viagem isso. Ele falou, então, eu tenho esse poder de te levar para o paraíso. O paraíso tem as 70 virgens lá. Eu te levo para lá, porque eu tenho esse poder. Aí o cara, pô, o cara é sinistro mesmo. Então, ele acreditava que se ele morresse pelo Hassan ibn Sabah, ele ia parar no harém lá. Então, ele cria um grupo de caras que são kamikazes total. E ele conseguiu fazer o quê? Ele espalhou esses emissários dele, infiltrados em todos os exércitos dos inimigos dele. Os caras atingiram um posto de general, de comandante lá. Então, quando finalmente o palácio dele foi cercado, os caras, os 10 reis foram pra cima dele. E falaram pra ele, ó, melhor você se render que vai sair mais barato. Aí ele falou, começou a rir, falou, você só tá vivo porque eu quero. Aí o cara falou, como assim? Aí ele, meus soldados estão dispostos a morrer por mim. Os caras, estão mesmo? Aí ele fazia assim com a mão, os caras pulavam de cabeça de cima do muro do palácio, morria. Sim. Aí os caras, pô, estranho isso, né? Aí o cara falou, meu irmão, te dou 24 horas pra você se render, amanhã eu volto. Aí o cara ia dormir e acordava com uma adaga dos soldados do Hassan ibn Sabah do lado da cabeça dele. Ele falou, pô, minha guarda tá infiltrada. Então ele ganhava, como é que ele ganhou esse poder? Se infiltrando e botando o haxixe para fazer os caras, né, acreditarem nesses poderes espirituais dele. O haxixe dá origem aos hashishim,
Os Hashishim são os assassinos. A palavra assassino vem dos Hashishim. São os caras que eram da ordem do Hashish ou dos assassinos do Hassan ibn Sabah. Esse cara, ele não apenas tinha esses conhecimentos de persuasão, manipulação, né, operação psicológica, utilizar entorpecente para dominar os caras, mas ele tinha conhecimentos ocultos também, de esoterismo, que vieram lá do mundo antigo. E foi com esses caras que os Cavaleiros Templários brigaram quando eles tentaram fazer as primeiras incursões na Terra Prometida, para as guerras de reconquista ali da Terra Prometida. Então, quando os Templários foram para lá e foram lutar com esses caras, tomaram ali tomaram um sacode bonito. E aí eles falaram assim, né? Se você não consegue vencer, junte-se a ele, né? Então ele falou, pô, me ensina essa parada aí. Eles aprenderam esse conhecimento, tanto bélico, quanto econômico, quanto esotérico. E aí eles, acumulando esse conhecimento e usando aquela estratégia que a gente falou antes, né? Poxa, pacificamos a rota da Europa para Jerusalém. Agora o ricão europeu, no mundo medieval, pode fazer uma viagem para Jerusalém e conhecer a terra de Jesus ali. Aí o cara saía lá com a carruagem, cheio de pedra barra de ouro, prata, era roubado no meio do caminho. Aí os templários falavam, olha, quem controla as estradas somos nós. Então deixa o dinheiro com a gente aqui na Europa, toma esse recibo e você desconta lá o cheque lá em Jerusalém, entendeu? A gente não viaja aí, pega uns cartõezinhos Somebody Love pra caramba e bota o dinheiro ali no cartão e usa lá nos Estados Unidos. Os Templários inventaram isso. Então os Templários, eles ficaram muito poderosos. A Ordem dos Templários traz esse conhecimento que vem lá da Atlântida, passando pelo Egito. Eles aprendem a construir os prédios, os palácios, né, os castelos. Até que, como a gente falou, a igreja acha que eles estão muito poderosos, acaba com eles, né? Prende e mata o Jacques de Molay, que era o líder. E aí, alguns estudiosos dizem que nesse momento, o que eles fazem? Alguns conseguiram sobreviver, colocaram a sua riqueza em navios e mandaram lá para os confins lá da Escócia. Quando os Templários foram destruídos em 1307, os sobreviventes fugiram com suas fortunas para a Escócia. É exatamente por isso que o rito mais influente do mundo até hoje se chama Rito Escocês Antigo e Aceito. E aí na Escócia eles continuam a cultivar esse conhecimento, que naquela época era muito mais um conhecimento operativo do que especulativo, né? Porque hoje se fala sobre maçonaria operativa em comparação com a maçonaria especulativa. O maçom operativo é o cara que sabe construir um prédio, um palácio, um castelo. Não só aprendia a arte da arquitetura e da engenharia, mas ele sabia os significados mágicos daqueles símbolos do pentagrama, do obelisco e por aí vai. Mas aí o que acontece? Em 1717, na Escócia, né, em Londres, surge a primeira loja maçônica, né? Que aí é aquela loja principal que reúne esse conhecimento num rito chamado rito escocês. Por que é escocês? Porque, segundo essa teoria, os templários que tinham esse conhecimento, que sobreviveram, levaram o conhecimento para a Escócia. Porque a Inglaterra, o Reino Unido, sendo uma ilha, ele acabou sendo refúgio para muitos grupos ali pagãos que foram perseguidos na época da Inquisição e na época que a igreja estava se tornando hegemônica, né? Você chega lá nos países nórdicos, o cara ele é devoto de Odin, fazia sacrifício humano. Os caras, pô, não pode fazer isso aqui é pecado. Aí o cara se escondia na Inglaterra. Então foi refúgio para muitos grupos minoritários ali, grupos ocultistas. E não é por acaso que o Harry Potter, Led Zeppelin, Aleister Crowley, Lago Ness, Golden Dawn, tudo lá. Vem tudo dali, né? Porque ali virou a zona franca zona franca da galera à margem do cristianismo, né? Então, assim, a maçonaria, em tese, surge disso, né? Mas é claro que ela é muito mais do que isso. Tem vários ritos diferentes. Você tem o rito o rito escocês é o mais famoso, que é esse que tem 32 e tem o grau 33 ali, o máximo. O honorífico, dentro do rito do escocês, sim. Mas você tem o rito de York também, que tem 9 graus, se eu não estou enganado. Você tem o rito... você tem um rito moderno, você tem até rito brasileiro, rito francês, então tem uma série de ritos ali. Então a maçonaria não é uma coisa, existe uma comaçonaria, né, uma maçonaria paralela, que aceita a mulher também.
assim como é baseada num grupo que surgiu na França chamado Les Droits Humains, né, que é o Direitos Humanos. E aí esse grupo aceita a mulher. Tem nos Estados Unidos tem um problema, porque até então a maçonaria não aceitava pessoas de cor ou pessoas de origem afro. Eles tinham esse negócio que se é real é ridículo, né? Até os maçons europeus falam, pô, esses maçons americanos, palhaço, né? Não pode entrar certo tipo de pessoa, não entra. E aí tem uma maçonaria nos Estados Unidos chamada Prince Hall, que é uma maçonaria que entra pessoas de cor também. Talvez hoje eles já estejam aceitando, porque hoje em dia acho que não tem mais contexto pra tu mandar um migué desse, né? De falar que não pode, que é pegar mal pra caramba. O mito de uma maçonaria única é falso. Existem o rito escocês, o de York, e até a maçonaria Prince Hall, criada para negros nos Estados Unidos. São vários grupos distintos, discordando entre si numa mesma teia filosófica. Então tem vários tipos de maçonaria. Agora, uma coisa que eu gostaria de jogar no ar, que eu acho que é uma coisa interessante, por que a capital americana, Washington, que é do país que é conhecido como país protestante, só tem símbolo egípcio e romano? É o maior obelisco do mundo, é o George Washington numa posição de Bafomé, é pentagrama. Por que é isso? Opa, a posição de Bafomé, coloca aí, ó. Com a mãozinha pra baixo e outra pra cima, né? Uma figura meio andrógena, né? Seio feminino, mas também um órgão masculino ali. Então, de onde que vem isso? Por que disso? Aí que é interessante. Por quê? Eu não sou maçom, né? Apesar de meu avô era maçom, né? Minha mãe era da Rosa Cruz, minha bisavó é da Rosa Cruz e tal. Minha mãe também frequentava lá Saint Germain, né? Com a minha bisavó. Então minha família tem muito isso. Eu tenho essa é um assunto comum na família da minha mãe. Mas eu não sou maçom. E se eu fosse também, não ia revelar os segredos, porque eu teria feito um pacto que eu não ia revelar. Mas tem muita coisa que é aberta. Tem muitos livros e muitos monumentos que estão abertos, é só você olhar, e se você tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, como eles falam, né, baseado na Bíblia, você consegue interpretar. Então, para mim, Washington, isso aí, é a apoteose de George Washington. Ele tá numa posição, né, um bracinho para cima, outro para baixo, que é numa posição bem característica, né, do... Depois você acha para comparar, né? Tem uma figura dessa do Bafomé nessa mesma posição? Tem, na mesma posição, um braço direito para cima, esquerdo para baixo. Quem é Bafomé? Então, Bafomé é o bode de Mendes, né? O que seria o quê? É um demônio? Então, vem do Egito, né? No Egito eles tinham essa... os deuses são zoomórficos, né? Os deuses têm formas de animais, né? Inclusive o Anubis, que é o cachorro, tem muito muito a ver com o que a gente vai falar aqui. Então, olha lá, ó. Essa... Caramba! Essa é da igreja lá de The Church of Satan lá, mas serve, né? Então tem o símbolo do bode, né? O símbolo do carneiro, do bode, é um símbolo muito importante, porque se você olha no horóscopo, eu esqueci qual que é o signo que é do carneiro agora? É Capricórnio. Capricórnio, o Capricórnio, ele, no hemisfério norte, a época do signo de Capricórnio é a época do que está chegando o inverno. Então tem aquela ideia da resistência, você resistir. Então o símbolo do bode tem um símbolo da resistência, dentro desse conhecimento místico, né? O Capricórnio e o bode, tá vindo o inverno e agora você tem que resistir para sobreviver a esse inverno longo. No caso do Egito é o inverso, né? Você tem que resistir para sobreviver à seca do rio Nilo, quando ele está no nível baixo. Então, eles cultuavam esse bode no Egito como um animal resistente, aquela força da resistência que te faz superar os desafios da vida, né? Então, em muitas outras ordens também, algumas sociedades assim mais relacionadas ao Wicca e tal, eles usam aquele símbolo do gamo, né? O cara veste uma máscara como se fosse de um bode, que tem a ver também com fauno, aquela ideia do fauno, né? E que é um tipo de... é uma divindade ali... É uma divindade que fica muito famosa na Grécia também, né? Principalmente com o deus Dionísio, né? Dionísio é esse deus mais marginal ali, não é o deus do Olimpo, mas é um deus marginal que o culto a ele é mais do prazer da carne, da bebida. Por isso que entra o nome dele, o apelido, né? Baco,
do Dionísio, e Baco da origem é o culto das bacanalhas, né? Que era um culto que era feito com essa proposta ali que a galera chamava de seminário também, né? Seminário é pra jogar o sêmen em todo mundo, né? Inseminar todo mundo. Pô, seminário vem daí. Seminário hoje é pra você fertilizar a sua mente com sementes do conhecimento, mas originalmente são os ritos de fertilização, né? Era um negócio mais complicado. Então, os Estados Unidos, isso me impressiona muito, você olhar a capital, Washington, e você vê que ali só tem símbolo egípcio e símbolo romano e do mundo antigo, conhecimentos esotéricos. Você falou do obelisco? O obelisco, a gente tem essa do apoteose ali, do Baphomet, tem os pentagramas, as estrelas de 5 pontas. Onde? Tem em vários prédios, né? Em vários prédios no teto tem as estrelas e tal, tem essa simbologia. Por que Washington é forrada de simbologia egípcia? Porque os arquitetos fundadores eram maçons. Eles desenharam a capital americana com os mesmos alinhamentos estelares e padrões geométricos usados pelos antigos sacerdotes do Egito. Então tem uma simbologia muito esotérica em Washington. E qual a explicação? Então, a explicação é por isso que eu acho que ali a gente tem um livro aberto pra gente ler. Né? Você não precisa entrar na maçonaria ou na Rosa Cruz pra você ler, porque é público, é só você olhar. Agora você tem que entender o significado daquele símbolo. Exato. E aí a gente vai aprender, né? Tem um cara chamado Robert Hieronymus, que ele é membro da comaçonaria, aquela maçonaria paralela que aceita a mulher, né? Então, eu até me inspirei nessa ideia num livro do Humberto Eco. Não sei se você chegou a estudar o Humberto Eco na semiologia, né? Sim. Então, o Humberto Eco ele tem um livro chamado A Obra Aberta. Inclusive, eu coloquei a imagem 1 que eu separei pra galera. A obra aberta é outra coisa. A obra aberta significa assim, que você tem um filme que ele não fecha o significado, ele termina de um jeito que cada um interpreta o que quiser. Final aberto. Aqueles filmes mais cult, assim, né? Mais alto nível, que eu gosto pra caramba, né? Sempre que o cara fala, Daniel, me indica aí os seus 5 filmes prediletos, eu falo, cara, eu vou indicar, mas você não vai gostar. A Origem, por exemplo, termina A Origem, por exemplo, né? Que é o Christopher Nolan, que eu gosto pra caramba. Boa, tá o livro aí do Humberto Eco. Na faculdade. Na faculdade de semiologia, a gente estuda isso aí. Lembrando que o Humberto Eco também escreveu muita ficção, e o Nome da Rosa, né? O Pêndulo de Foucault, entre vários outros, são dele também, né? Ao citar Humberto Eco, Lopes decifra o maior truque maçônico, a obra aberta. Um símbolo tem uma explicação moral para o público e um significado oculto para o grau 33. O segredo não é a imagem, é a chave de leitura. E entre outras, apocalípticos integrados, que é uma teoria interessantíssima e tal. Aí é papo de semiologia, legal pra caramba, mas não cabe a gente não tem minutos suficiente hoje. Então, eu lembrando do Humberto Eco, nessa ideia de obra aberta, eu falei, cara, Washington é uma obra aberta. É uma obra de uma sociedade secreta aberta, que tá aí pra gente olhar e pra gente ler. Aí, pra gente entender o que tá em jogo, tem um livro chamado Our Phallic Heritage, que é a nossa herança fálica do falos, que é o órgão masculino, que é de um maçom chamado Charles Berger. Coloquei a imagem também, que é a imagem 2, né? Por que eu coloquei esse livro? Porque nesse livro o cara fala o seguinte, ele fala assim, ó, os símbolos têm 2 significados, o esotérico com S e o esotérico com X. Tá ali, ó, a capa do livro, tá? Só pra citar aí, pra galera saber de onde eu tô tirando essas maluquices aí, tá? E é um maçom que tá falando. Então é um livro que é público, não é um livro secreto deles, e ele fala, os símbolos têm 2 significados, o aberto e o fechado. O pro povão e o pros iniciados. Como se tivessem algumas camadas. Tem as camadas, camada, exatamente. E tem coisa que tá por baixo dessa camada. Exatamente. Como um desenho da Pixar, por exemplo, que a criança com entende certeza. uma coisa e adulto entende outra. Com tem certeza. piadas lá que as crianças não fazem o menor sentido e o adulto tá rindo. Exato. E a gente pensa, pô, pra que botaram essa piada ali, né? Não é pra ele, é pra... O próprio Shrek tem várias piadas nesse naipe, né? Pra galera... Pros pais. Pra ter uma referência, né? Ou Monstros S.A. tem algumas também. Então esse cara vai dizer que os símbolos têm 2 significados, um aberto pro povão e um fechado, que é o símbolo bom, que é o símbolo real, né? Então, por que o esotérico com S e o esotérico com X? Esotérico com X tem a ver com êxodo, tem a ver com X, que é pra fora, ou exit em inglês, né, que é saída. E então significa o significado aberto.
que é pro povão. O esotérico com S é o fechado, pros iluminados, pros iniciados. Então, Washington, você olha Washington e você fala, ó, tá, tem um obelisco aqui e tal, tem a cúpula aqui do Congresso americano, tudo bonito. Tem a Casa do Templo aqui, que é a sede da rito escocês da maçonaria, beleza. Tá, foram maçons que escolheram, maçom gosta de negócio de Egito, botou um obelisco aqui, beleza. Esse é o significado exotérico ou esotérico com X. Agora o com S, será que a gente consegue chegar nesse nível de entender? Até a localização deles, a posição, deve ter tudo um significado. Pô, é milimétrico. É um negócio que é... Até o Louvre também, sim, uma pirâmide, uma parte para fora, uma parte... O Louvre é só um detalhe, né? A pirâmide, são 3 pirâmides, mas São 3? São 3, né? Tem 2 menorzinhas, tem uma grande... Verdade. A maior, isso a gente vê até no Código da Vinci. O Código da Vinci começa ali com, né? Esqueci o nome do... Começa o texto. Langdon. Langdon, que é o... Assassinato... Qual é o nome do autor lá? Do ator, esqueci o nome dele, do... Tom Hanks. Tom Hanks, fazendo o protagonista, né? Do Dan Brown. São 666 vidrinhos. Ah, é? 666, Tá brincando. Na pirâmide maior, que é pela qual a gente entra. Não é coincidência de maneira alguma. Eu acho que não é coincidência não, né? Lembrando que os 666, ele tem um símbolo místico ali, porque 3 vezes 6 é 18, 18 é múltiplo de 9, 9 é um número muito importante no esoterismo, né? Porque tem a ver com o egoísmo, porque é um número que você sempre multiplica e ele volta... Se você somar os múltiplos, volta para ele mesmo, né? 9 vezes 2, 18, 8 mais 1 é 9, 27, 7 mais 2 é 9, 36, 6 mais 3... Se multiplicar por 1 trilhão, vai somar, vai dar 9, né? Então, é muita coisa, né, muita coincidência, Tem muita coisa ali por trás, né? Mas você tava falando do esotérico com S. O esotérico com S, o esotérico... Washington. Então, Washington, você tem... um filme do... Que é com o Nicolas Cage? Tem. Tesouro... Tesouro Perdido, sei lá. Assim. Ele vai... atrás desse monte de símbolo. Isso, aí, né? Vai nessa linha. Pra quem quiser brincar um pouco com isso aí, esse é um exemplo que eu esqueci de colocar no script aí, que tem a ver. É um Dan Brown, mas nos Estados Unidos. É um Dan Brown fuleiro da cebola. Bem adolescente. Se bem que o Código da Vinci... Um maçom escreveu... Eu esqueci o nome desse maçom, cara. Tá. Ele escreveu um livro chamado Holy Blood, Holy Grail. Sangue sagrado, o cálice sagrado. Sei, qual que é a ideia? Esse cara processou o Dan Brown, falou que o Dan Brown plagiou ele. É verdade, que ele que teve essa ideia da linhagem de Jesus Cristo, dos Merovígios, que Jesus tinha tido um filho ou uma filha com a Maria Madalena. E uma linhagem até hoje, que é colocado no Matrix também, tem o Merovingio. Tem o Merovingio, que é um poderoso ali. A teoria da linhagem de Jesus, famosa pelo Código da Vinci, surgiu no livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. A ideia de que Cristo gerou a dinastia merovingia ainda hoje atrai ordens secretas para a Europa. Tem a ver com o caminho de Santiago de Compostela na Espanha. Por quê? O São Tiago seria o cara que ficou sabendo desse segredo que Jesus teve um filho, e ele leva esse segredo para Espanha. E ele guarda dentro ali da basílica lá, da igreja de Santiago de Compostela, e tem esse caminho místico, né? Entendi. O caminho místico seria, o cara que faz esse caminho, ele não só se eleva espiritualmente, mas ele também descobriria, se ele observar os sinais, ele descobriria isso. Eu acho que o Diário de um Mago do Paulo Coelho começa no caminho de Santiago de Compostela, né? Então, só para ilustrar aí. Então, tem um cara chamado que é o Robert Hieronymus, e ele fala muito sobre esse negócio do esotérico e tal. Daniel Lopes destrói a visão conspiratória e mostra o lado tecnológico da maçonaria. A magia era um escudo para proteger a engenharia avançada dos antigos construtores e templários. O paradoxo do segredo maçônico é resolvido com a obra aberta. Eles exibem seus símbolos na praça pública. O significado cívico é para as massas, mas o sentido cosmológico é restrito aos iniciados. O ocultismo sempre tentou engolir a ciência de ponta. Hoje, o entendimento de portais e OVNIs encontra ressonância na física quântica. A ciência atual está começando a validar a antiga loucura mística. Se as sociedades secretas escondem linhagens divinas ou comunicação dimensional, é impossível provar tudo. Mas Lopes demonstra que o verdadeiro tesouro não são pactos, e sim o conhecimento de um salto evolutivo humano. Já imaginou viajar com quem você ama,
sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.